O texto de hoje que vou usar para a pregação não é o que temos lido. E ele se encontra em João capítulo 2. É um texto bem conhecido que nos abrirá a mensagem de hoje. Em João capítulo 2, 1 a 10, encontramos que Jesus vai a um casamento, vai a umas bodas, certo? E nessas bodas ele faz o milagre do pão de convertir o água em vinho. Ele está andando na boda, o vinho termina e durante esse processo, Maria, a mãe de Jesus, vai a Jesus e fala para ele que o vinho tinha acabado e que se podia ajudar. Então, Jesus fala que o seu tempo não havia chegado, mas ele realmente termina convertindo água em vinho. Este é o primeiro milagre que encontramos de Jesus. Não há outro milagre anterior a este nos evangelhos. Portanto, ainda que em alguns evangelhos apócrifos, encontremos milagres quando Jesus era criança, na verdade, nos evangelhos, as escrituras, só esse é o primeiro milagre que encontramos. O interessante dessa história é que essa história é uma história que poderia acontecer a qualquer um de nós. Poderia acontecer a nós, não? Organizamos uma festa e termina o vinho ou a comida. Poderia acontecer a nossas famílias, que organizam uma festa também e terminam. Poderia acontecer a uma cidade, a uma nação ou inclusive a uma humanidade. Claro, eu não estou falando exatamente a mesma história, mas sim aquilo que acontece durante a história. Durante a história encontramos 4 elementos essenciais. Um é, você tem um casal que prepara seu casamento com suas famílias e tem uns planos para uma vida feliz e plena. Uma festa, um casamento, uma festa de muita alegria, de muita festa, então há muito preparativo e eles se preparam para ser uma boa festa. Nós fazemos planos para ter uma vida plena, uma vida feliz também durante nosso dia a dia, nossas vidas, certo? Temos grandes esperanças e sonhamos como as coisas vão acontecer. Com certeza, novios e as famílias dos noivos pensavam como ia acontecer a festa. Porque eu tenho certeza que eles nunca esperavam que o vinho acabasse, porque ia ser uma desonra para eles. Então, nós também temos grandes esperanças sobre nossas vidas, quando somos mais novos e depois, e sonhamos como as coisas vão acontecer. Por exemplo, vamos buscar um novo emprego e começamos a pensar que esse novo emprego vai se representar para nós e como vai ser legal esse novo emprego para nós. Mas, como em todas as coisas nesta vida, coisas imprevistas acontecem. Coisas que ninguém esperava acontecem. E essas coisas, neste caso particular, é que o vinho acabou. E o vinho acabou e está numa situação meio complicada, porque vai ficar muito mal para as famílias e para os noivos. Nas nossas vidas também muitos imprevistos acontecem. Patrícia sempre fala que o gás da cozinha sempre acaba fim de semana, quando meio da cozinha, meio cozinado. Na verdade, é normal que termine quando você está cozinhando, porque você só usa o gás quando você está cozinhando normalmente. Então, normalmente vai acabar em meio da comida. Mas, como nós respondemos a isso, como nós respondemos aos imprevistos da vida, é uma questão importante. Porque realmente, nossas vidas não estão em nosso controle. E esse pensamento é um pensamento muito assustador. Porque, no fundo, nós pensamos que estamos em controle de nossas vidas. Mas não inteiramente, não plenamente, não perfeitamente, nossas vidas estão em controle sobre nós. Ou nós controlamos totalmente nossas vidas. Por quê? Porque podemos chegar amanhã e o nosso chefe mandar-nos embora. Nós podemos sair e um motorista bêbado pode sair do caminho e ter um acidente conosco. Podem acontecer 1000 coisas que nós não temos controle sobre elas.
O que sí que tenemos control sobre nós, o que sí que podemos considerar es cómo nos respondemos diante dessas situações. Como nós respondemos diante da incerteza ou do imprevisto. E isso é algo que sim que está em nossos corações. E para isso, eu quero ver 4 exemplos que encontramos nas Escrituras. O primeiro é um caso muito famoso que é o caso de Abraão e Sara, em Gênesis. Se nós vamos em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, 1, 2, encontramos a seguinte promessa que Deus dá a Abraão de muitas bênçãos e posteridade. Fala assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois de um mensagem tão direto de Jesus, suponho que Abraão ficou mais que entusiasmado e começou a pensar. Mas de repente aconteceu um pequeno inconveniente. Qual era o inconveniente? Sara não podia ter filhos. Isso nós vemos em capítulo 15, 2 e 3, vemos o seguinte: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será meu herdeiro? Então, temos um problema sério. Primeiro, que fazem algo que não devem ter feito. O que? Sara fala para Abraão: vê e dorma com minha servente e assim terás um filho. Isso mostra algo que vamos a ver constantemente. Quando nós tentamos ajudar a Deus, aqui a frase: se você ajuda a Deus, Deus te vai abençoar. A Bíblia nos mostra que quando nós tentamos ajudar a Deus, terminamos errando completamente e absolutamente. Porque Deus é soberano e Deus é todo-poderoso. E Ele leva adiante aquilo que Ele decide fazer. Quando o homem acredita que pode colocar um pouquinho para ajudar a Deus, termina fazendo um problema maior do que havia no início. Então, vemos que, depois de perceber o que havia acontecido, Deus renova e leva adiante a promessa que fez para Abraão. Ou seja, Deus deu uma promessa para Abraão e Deus cumpre a promessa para Abraão. Isso se encontra em capítulo 17, 15 e 17. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoará e dela te dará um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se postrou Abraão, rostro em terra, e se riu e disse contigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará a luz com Sara com seus 90 anos. Abraão seguia não acreditando, tendo dificuldades em acreditar porque havia as condições naturais, mas Deus faz um milagre. Isso porque Deus tinha um propósito que no tempo dele, ele realmente cumpriu conforme o que ele havia cumprido. Outro caso, e isso mostra como nós respondemos. Muitas vezes nós respondemos ou criticando a Deus, porque Deus, ou com falta de fé, eu não acredito que você vai fazer, portanto vou dar uma maninho a Deus, ou riendo dos planos de Deus, porque não entendemos eles, ou simplesmente tentando fazer maquiavelismo. Ou seja, de outras formas, utilizamos as formas dos homens para conseguir aquilo que nós queremos, em vez de confiar em que Deus, no seu tempo, nos dará. O segundo caso é Elias. Elias, se vocês lembram, ele tem no Monte Carmelo, acho que vocês falam, ele tem um triunfo, vence os outros
sacerdotes. Nós vamos encontrar isso em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 36 a 40. Vemos o seguinte: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: O Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fiquei hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondei-me, Senhor, respondei-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que te fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeou a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu do rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias: lançais mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descender ao ribeiro de Quizon. Ele os matou. Deus dá vitória contra os profetas de Baal. A religião Baal é uma religião extremamente forte naquela época. E Deus atua de forma miraculosa, poderosa, mostrando que ele é Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e dá a vitória. Agora o que acontece é que, diante disso, diante dessa vitória, Elias fica com medo. Porque Jezabel descobre, e Jezabel manda matar Elias. E ele fica com medo diante do desafio da morte. Esquece rapidamente o que Deus acaba de haver feito, que é um milagre. Em vez de confiar em Deus, ele fica com temor. E qual é a resposta? Vai embora, correndo. E aí, Jesus aparece, se revela a Elias no capítulo 19. E vemos no final do capítulo 19, depois da promessa e Deus falar com Elias e dar esperanças, que o ministério de Elias novamente continua. E isso vemos em 1 Reis 19, de 19 a 21. E fala assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 2 juntas de bois adiante dele. Ele estava com 2 Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou entre estes os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Portou Eliseu de servir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. ¿Por qué o ministério de Elias chega a ser mais sucedido? Porque encontra seu sucessor, Eliseu. E Eliseu faz grandes milagres em nome de Deus. Mas a resposta novamente de Elias não é uma resposta de fé, mas é uma resposta de sair correndo diante das dificuldades. Israel, como nação, ela recebe a promessa da terra prometida, ela entra à terra prometida. Deus abençoa eles e rapidamente esquecem a Deus Todo-Poderoso e buscam outros deuses. Terminando, indo para o exílio. E no exílio encontramos de novo que Deus não se esquece deles, mas em Jeremias dá novamente esta promessa para eles, em capítulo 29. Do 10 ao 14, fala o seguinte: Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco minha boa palavra, tornando a trazei-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscai-me e me achareis, quando me buscades de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos de todas as nações e de todos os lugares,
para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Israel havia ido muitas nações e agora a promessa é que ele vai voltar para Israel. Portanto, vemos que Deus cumpre as suas promessas e aquilo que ele fez no seu tempo traz de volta. E o último caso seria um caso muito significativo, que é os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús. Bem, antes disso, direi que o problema de Israel é que quando tinham prosperidade, eles não buscavam mais a Deus Todo-Poderoso, buscavam outros deuses. Se diante dos imprevistos da vida, diante das dificuldades da vida, diante de o que não se esperava, cada um dos três casos que temos visto hasta agora tem uma reação. Agora, qual é a situação dos discípulos do caminho de Emaús? Eles caminham desanimados, onde Jesus encontra eles no caminho. E durante esse encontro, Jesus parte pão com eles, e quando ele parte pão com eles, os olhos são abertos e eles voltam para Jerusalém. Isso é uma questão interessante. Eles estão indo longe de Jerusalém, onde tinham que ter ficado. E somente quando encontram novamente Jesus, que eles percebem de seu erro, e em vez de ir por outros caminhos, eles voltam para o caminho certo, que é Jerusalém. Por isso, aqui vemos 4 respostas diferentes em situações semelhantes. Todas as situações que tenho contado, tem uma situação de uns planos para a felicidade e plenitude, promessas recebidas por Deus, propósitos que Deus tinha e desejos que não teníamos e sonhos. Nos encontramos com imprevistos, às vezes fruto do nosso próprio pecado, ou porque realmente tem coisas que não esperávamos. E diante disso, cada um deles tem uma resposta diferente. E a grande questão para nós hoje é: qual é a nossa resposta diante dos imprevistos da vida? Porque Deus nos vai trazer sempre imprevistos e dificuldades. Como nós vamos a responder? Bem, eu acho que um dos temas centrais da vida cristã seja talvez o simples fato de que ainda não acabou hasta que Deus fala que acabou. Ainda uma coisa não acabou hasta que Deus fala que acabou. Nós tentamos, as nossas forças, nosso entendimento, nossa sabedoria, resolver as coisas. E entendemos, com o tempo e nossa experiência, que sempre terminamos fazendo um buraco maior. Se você está em um buraco e continua cavando, o que vai acontecer é que você não vai sair do buraco, mas que o buraco cada dia é maior. Quando nós temos um problema e tentamos resolver com nosso próprio entendimento, não encontramos a resposta certa. O que nós encontramos é uma resposta que não tem fé, que tem temor, que não busca os caminhos do Senhor e que definitivamente, sem nenhuma dúvida, não nos vai levar a cumprir o propósito de Deus. A grande surpresa é que Deus sempre tem respostas melhores aos nossos problemas, dentro do seu plano que tem para a igreja. Deus tem um plano e um propósito para a igreja e para a humanidade e para o mundo. Dentro desse plano general, Ele atua nas nossas vidas, na vida do seu povo, na vida de cada um de nós, para responder às dificuldades que nós enfrentamos para a sua glória e sua honra. E nós temos a certeza que Deus cumpre tudo, porque em Joel 2, 28 e 29, temos a promessa que é cumprida em Atos capítulo 2, 1 e 4. E qual é essa promessa no dia de Pentecostés? Então, vemos, versículo 14. 2,14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo voz advertiu-vos mesmos termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando,
sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Joel, capítulo 2, 28 e 29, ele faz uma promessa que é cumprida aqui. E qual é a promessa? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Hasta sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Deus está cumprindo a promessa que fez. E, ao mesmo tempo, se nós vamos a 1 Coríntios 15, versículo 50 ao 58, vemos que ainda há uma parte da promessa de Deus que ainda não é cumprida, mas que se cumprirá com a mesma certeza que foi cumprida a promessa de Joel. E qual é essa promessa? Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem heredar o reino de Deus, nem a corrupção heredar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, a ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo incorruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: traga foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é em vão. Essa promessa de que o corruptível será incorruptível será na segunda volta de Cristo. Nesse momento, a promessa da vida eterna será feita. A morte agora nos assusta, nos dá medo, nos atemoriza, mas logo daremos glória a Deus pela vida eterna. Essas são sombras da grande vitória sobre a morte e o pecado. No texto de 1 Coríntios é muito claro. Estamos em sombras, vivimos em sombras, percebemos em sombras. Por isso respondemos da mesma forma que Abraão e Sara, ou que Elias, ou que a nação de Israel, ou que os discípulos no caminho de Emaús. Diante de circunstâncias, sempre respondemos da mesma forma. Porque vemos sombras da grande vitória que temos sobre a morte e sobre o pecado. A realização de que Jesus conquistou a morte e conquistou a vida eterna para nós. E conquistando aquilo que o pecado original causou em nós, nós temos a certeza de que o Espírito habita em nós e nos ajuda a viver uma vida em santidade. O reino de Deus está no meio de nós. Jesus falou, o reino de Deus está perto. O reino de Deus está no meio de nós. Ainda quando esperamos a volta do Rei, para que esse reino seja completo. Para que o reino seja completo com a presença do seu Rei no trono. Na mensagem de hoje, ainda não acabou, até que Deus fala que acabou, percebemos a mensagem da cruz. Quando Jesus, na cruz, falou, está terminado. Diante das dificuldades, diante das imprevisões da vida, diante dos problemas que enfrentamos cada dia, sabemos que a melhor resposta que nós temos é buscar a Deus e responder conforme as Escrituras nos ensinam.
se nos falta sabedoria, oremos e pidamos a Deus que nos dê sabedoria. Nos ensina Tiago primeiro. Em Provérbios capítulo 3 nos fala que não pensemos, não confiemos em nossos próprios caminhos, mas busquemos aquilo que o Senhor nos ensina. Portanto, ainda não acabou, hasta que Deus fala que acabou. Diante das dificuldades que nós tengamos, não pensamos que nós temos a resposta, ou que as dificuldades ou a coisa mais terrível vai acontecer. Porque Deus responde, ainda quando responde no último minuto.